O tema desta aula são os sistemas oscilantes espirituais. Nós vamos tratar deste assunto, lembrando que tudo na natureza é vibração, tudo na natureza está em constante oscilação, quer a gente observe ou não. Então vamos a eles. Para entendermos um pouco como funcionam os chamados sistemas oscilantes espirituais, nós vamos voltar novamente, de forma didática, a algumas coisas que nós aprendemos na nossa física básica. Primeiro, nós vamos falar de acoplamento. Na física, um acoplamento é a ligação entre dois sistemas. Eles podem ser mecânicos, elétricos ou de outra natureza qualquer. Desde que eles se acoplem, se conectem, acontece este fenômeno. Sempre que existir um acoplamento, vai haver necessariamente uma transferência de energias entre um sistema e outro. Geralmente, as coisas ocorrem que o sistema que possui mais energia cede energia para o que possui menos. Isso tem importância especial quando a gente acopla sistemas oscilantes. E é por causa disso que nós temos mecanismos no nosso mundo material que trabalham com essa transmissão vibratória e que a energia pode ser captada de um lado para outro e reconvertida, de modo que a gente tenha vários produtos de utilização doméstica funcionando basicamente com esse princípio. Vale a pena lembrar que todos os sistemas oscilantes, como nós já dissemos antes, são caracterizados por vibração. Lá no início dos nossos estudos, nós falamos sobre as propriedades vibracionais do universo como um todo. Isso sempre precisa ser relembrado e nós precisamos sempre ter isso na nossa mente para produzir os efeitos que nós desejamos, principalmente no campo apométrico. Da mesma forma que existem esses acoplamentos no mundo físico, existem sistemas espirituais. Nós podemos dizer que cada indivíduo, cada mente, cada essência divina, cada ser é um sistema espiritual oscilante. Então a ligação entre espíritos desencarnados e médiuns é um típico exemplo desse acoplamento operando dentro de uma faixa vibracional que os nossos sensores materiais não conseguem captar ou evidenciar. Um exemplo típico também é o fenômeno da telepatia, em que é uma transmissão de um pensamento em uma onda mental que vibra, que carrega energia, que é captada por um outro sensitivo telepata, assim chamado, a distâncias consideráveis. A gente nem pode dizer até que distância uma onda telepática pode chegar. Então, de qualquer forma, nenhum sensor físico que nós conhecemos, nenhum detector de ondas de rádio, nenhum detector de micro-ondas, nenhum detector de energias do plano material é capaz de detectar esta vibração do pensamento. Traçamos agora algumas correlações entre equipamentos do plano material e coisas que podem ocorrer no plano energético espiritual. No plano físico, nós possuímos aparelhos especiais que produzem oscilações, características bem definidas como transmissores de televisão. E nós possuímos componentes eletrônicos que são chamados aparelhos de intermediação, resistores, capacitores, indutores, que permitem que quando eles estão montados em uma certa sequência, em uma certa combinação específica, emitir ondas e receber ondas. Pegar, por exemplo, uma imagem, convertê-la em ondas, transmitir
chegar em algum lugar onde tem um equipamento receptor, receber essas ondas, decodificar aquela transmissão e exibir numa tela ou num display o resultado, que é a mesma imagem que foi vista do outro lado de lá. Vocês conhecem esse equipamento? É a televisão. Hoje os nossos celulares que fazem videochamadas trabalham do mesmo jeito. Este equipamento que eu estou usando agora, gravando, registrando as imagens e armazenando sob uma forma codificada que os seus computadores e celulares podem decodificar, e vocês veem a imagem do que eu estou falando. Então, de qualquer forma, é necessário que haja uma espécie de acoplamento, que o sistema receptor trabalhe na mesma frequência e seja capaz de decodificar aquilo que está sendo transmitido. Do mundo espiritual para o plano físico, a passagem de energias quase sempre se faz no sentido do médium para o plano espiritual. Por quê? Como nós já vimos em alguns pontos, a quantidade de energia do médium é muito maior que a quantidade de energia do plano espiritual. Mas nada impede de que a informação flua também no sentido contrário, ou oposto. Por isso é que nós temos comunicações do plano espiritual para o plano físico. O que a gente deve fazer aqui é ajustar a capacidade vibratória do médium para que ele se conecte com a entidade desencarnada, ou elevando a sua vibração ou abaixando a sua vibração, para que funcionem de modo sintonizado. É bem semelhante à sintonia de um rádio daqueles antigos em que a gente tirava o botão, ou de uma televisão antiga que você trocava o canal. Hoje você faz isso pelo controle remoto. Nesse caso, como eu disse, o médium funciona da mesma forma que o capacitor variável, que ajusta a frequência. Então, existe na vasta literatura que trata do tema mediunidade, livros específicos que tratam do modo de vibração, das suas aplicações nos chamados médiums. André Luiz e outros autores nos trazem livros específicos sobre isso. Eu vou citar alguns aqui, além, é claro, que você deve ler, obrigatoriamente, o livro de apometria do José Lacerda de Azevedo. Um desses livros é o Técnica da Mediunidade, do Carlos Torres Pastorino. Talvez você tenha uma certa dificuldade em encontrar este livro para aquisição, porque há um problema aí jurídico com os livros do Pastorino por conta de questões de herança e outras. Mas você consegue encontrar esse livro na internet se você procurar. O livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, de autoria de André Luiz, também é uma excelente fonte para que nós possamos entender os mecanismos da mediunidade. Também é leitura obrigatória. Aqui só para começar. Se você quiser entrar por um campo um pouco mais filosófico e ver como funcionam as grandes correntes de pensamento, você pode encontrar isso nesse livro aqui, As Noures de Pietro Ubaldi. Também recomendo a leitura. Olha só, um bom trabalhador de apometria deve estudar constantemente, ampliar os seus horizontes, conhecer os fenômenos que ocorrem nos campos materiais, fazer a correlação deles com o que ocorre no chamado campo extrafísico, para poder melhor aproveitar as capacidades da sua mente focada, direcionando adequadamente as energias para obter os resultados que ele procura durante a sua técnica de tratamento. Vamos voltar aqui. A correta, então, sintonização ou modulação de frequências permite que o médium acople-se ao espírito
e receba dele um fluxo de ideias e emoções. E, ao mesmo tempo, trabalhe no processo de recuperação, de assistência, de ajuda a esta entidade, quando é uma entidade sofredora. Olha só, o que a gente estudou já até aqui. Há pouco tempo a gente descobriu que a força mental do operador movimenta o plasma cósmico, que a gente chamou de K, e a energia animal do corpo físico, que a gente chamou de zeta, do próprio operador, para, através de um vetor energético, atuar sobre o sistema oscilante do médium, sintonizando-o de maneira que ele consiga acoplar-se com o sistema oscilante do comunicante ou espírito. Como podemos perceber, então, o acoplamento nos trabalhos apométricos é facilitado pela atuação do operador sobre o médium, proporcionando essa sintonia com aquele que precisa se comunicar, seja ele um espírito mais elevado ou um que está em atendimento, que mereça cuidados. Lacerda faz uma observação bem interessante no seu livro que eu vou reproduzir aqui. Por tudo que observamos, ao longo de decênios de investigação, temos razões para suspeitar de que, ao aplicar energias com o objetivo de variar a frequência, quer do espírito encarnado, quer do desencarnado, porque nós podemos atuar sobre aquele também, o desencarnado, estejamos, na verdade, ordenando os movimentos angulares dos spins atômicos. Prepare-se que você vai ouvir falar muito sobre os spins. Nós já demos uma palhinha disso em uma aula anterior, quando houve uma manifestação de uma preta velha falando sobre spins. Podem voltar lá na aula e recordar. Então nós ajustamos os spins, se não de todo o corpo astral, pelo menos de suas emissões neuronais. O somatório dessas diminutas energias individuais forma a energia do fluxo magnético de um campo dessa natureza. Ele afirma que, apesar de todo o estudo e esforço que foi dispendido ao longo desses anos todos de trabalho, o perfeito conhecimento de todos os detalhes desse acoplamento e de outras coisas que acontecem ainda não foi atingido. E nem o interesse pela pesquisa diminuído. Isto aqui ele escreveu antes do seu desencarne. É verdade que os bons pesquisadores de apometria, os grupos sérios que se empenham no trabalho, devem continuar pesquisando. E nós que fazemos isso, precisamos difundir esse conhecimento, precisamos popularizar essa teoria, precisamos popularizar aquilo que nos é passado para que a gente possa facilitar os trabalhos. O nosso objetivo é sempre atender melhor a quem nos procura e quem necessita. E também podermos, como nós já vimos em diversos locais, em diversos amigos que trabalham com isso, fazer as intervenções para impedir o crescimento dos maus. Mais um trecho importantíssimo do livro do Lacerda. Como a apometria implica em fenômenos de deslocamento ou bilocação, a volta ao corpo físico faz parte da rotina dos trabalhos. Estágio final de cada sessão. Nós projetamos os médiuns, induzimos os médiuns a se deslocarem para o plano espiritual, depois nós devemos retorná-los e reacoplá-los a seu corpo físico. Nosso cuidado com a saúde, com as condições físicas e espirituais dos médiuns, naturalmente nos compele a tudo aprender para que essa volta e seu acoplamento ao corpo físico sejam sempre rápidos e perfeitos. Além disso,
a necessidade de observar e aprimorar a técnica de acoplamento de espíritos comunicantes aos médiuns, pois se trata de manipulação de fenômeno com múltiplas e naturais sutilezas, em que se chega ao ajustamento sintônico das frequências do comunicante e do médium por ressonância vibratória.